Aqui no canal Ecos Arrepiantes é um lugar onde podemos assistir histórias assustadoras e emocionantes. Para deixar a experiência ainda melhor, eles usam o som da chuva como fundo, o que nos ajuda a nos sentir mais dentro da história. O som da chuva cria um ambiente mais relaxante e envolvente, fazendo com que a gente se concentre mais na história. Se você usar fones de ouvido, a experiência fica ainda mais relaxante. Na costa escura do litoral de Santos, havia um prédio antigo chamado Edifício Luz do Mar. Ele ficou abandonado por muitos anos e guardava histórias assustadoras e segredos escondidos. Dentro desse prédio, no apartamento 75, morava a origem de um mistério que durava há muitas gerações. Diziam que esse apartamento era assombrado por almas amaldiçoadas, pessoas que sofreram uma vingança feita por alguém cheio de ódio. No meio dessa história sombria, vivia um homem chamado Seu Andrade. Ele era misterioso e não gostava de sair de casa, o que deixava os outros moradores do prédio preocupados e incomodados. O Edifício Luz do Mar é um prédio antigo e bonito que fica perto do mar em Santos. Ele já foi muito bonito, mas agora está velho e desgastado. A fachada, que antes era branca e limpa, está suja de sal do mar e coberta de plantas que crescem pelas paredes. Parece que a natureza está tomando o prédio de volta aos poucos. Quando entramos no prédio, a sensação é de tristeza e mistério. O corredor tem azulejos quebrados e gastos, com desenhos desbotados de coisas do mar que tentam contar histórias do passado. O cheiro de mofo está no ar, misturado com o cheiro salgado do oceano que está perto. As escadas eram velhas e faziam barulho ao serem pisadas. Elas levavam a corredores estreitos. As janelas tinham teias de aranha e persianas empoeiradas, o que fazia com que a luz do sol entrasse de forma estranha. Essa pouca iluminação fazia com que as sombras ficassem mais visíveis, criando imagens fantásticas que dançavam nas paredes. O apartamento 75 era como uma máquina do tempo, cheio de móveis antigos cobertos por lençóis desbotados e objetos empoeirados que foram esquecidos pelo tempo. Nas paredes havia molduras vazias, mostrando que não havia mais fotos de pessoas sorrindo ali. Do apartamento, as janelas mostravam o oceano, que era grande e cheio de ondas que batiam na praia. Isso lembrava da natureza forte e poderosa. À noite, a lua brilhava na água, deixando tudo com um ar misterioso e incerto. O prédio onde o apartamento ficava parecia guardar segredos de pessoas que já moraram lá. As paredes pareciam guardar todas as lembranças dos antigos moradores, como se o prédio tivesse um segredo muito importante, mas que não queria ser totalmente revelado. A proximidade do mar dava a sensação de estar isolado e sozinho. O vento forte nas noites de tempestade fazia um som assustador que ecoava pelos corredores vazios, deixando o lugar ainda mais carregado. O Edifício Luz do Mar não era apenas um prédio, mas também uma lembrança das pessoas que já moraram ali e das histórias que aconteceram lá. Com o passar do tempo, o prédio continuava guardando suas memórias e segredos, sem ser esquecido. Ao lado de Seu Andrade morava Dona Carmen, uma senhora mal-humorada que parecia olhar para as pessoas de forma muito séria. Ela morava ali há muitos anos e era uma das poucas pessoas que ainda se lembrava dos eventos tristes que aconteceram há muito tempo. Dona Carmen era uma vizinha do Seu Andrade no Edifício Luz do Mar. Ela era uma pessoa peculiar e parecia ter vivido por muito tempo, testemunhando as mudanças que aconteceram ao longo dos anos. Ela tinha uma aparência frágil, mas seus olhos eram muito espertos, mostrando que ela era muito inteligente e perspicaz. A pele dela era enrugada, parecia guardar segredos do passado, e ela sempre tinha uma expressão que misturava desconfiança e curiosidade. Dona Carmen era conhecida por falar de forma direta e dizer suas opiniões sem hesitar. Ela sempre observava tudo o que acontecia no prédio
percebendo detalhes que passavam despercebidos pelos outros. Ela se vestia com roupas escuras e modestas, normalmente usando xales que pareciam ter histórias para contar. Seus cabelos brancos estavam sempre presos em um penteado austero e autoritário. O apartamento dela era como uma cápsula do passado, cheio de móveis antigos e objetos que mostravam que ela tinha vivido muitas experiências. Ela já vivia há muito tempo no edifício e tinha testemunhado eventos tristes que aconteceram no passado. Ela guardava essas histórias obscuras e só as contava quando achava necessário. Dona Carmen sabia mais do que admitia sobre as vítimas e os mistérios do edifício. Apesar de parecer rabugenta e reservada, às vezes ela mostrava compaixão e vulnerabilidade. Os moradores a viam olhando pela janela, como se estivesse lembrando de tempos passados. Sua presença e suas memórias são importantes para desvendar os mistérios do edifício Luz do Mar. Em uma noite de tempestade, quando estava muito escuro por causa de um apagão, seu Andrade teve que usar uma lanterna para subir as escadas até seu apartamento. A luz da lanterna fazia sombras estranhas nos corredores escuros e ele ouvia vozes assustadoras sussurrando ao seu redor. Quando chegou no apartamento 75, seu Andrade sentiu uma sensação de medo muito forte, como se os fantasmas das pessoas que foram vítimas de vingança estivessem ao redor dele. Ele ouvia passos lentos e tristes e lamentos ecoando pelas paredes. Sua mente estava cheia de imagens assustadoras, pedaços de histórias sangrentas que assombravam aquele lugar. As vítimas da vingança que assombravam o apartamento 75 eram pessoas que sofreram muito, e suas histórias tristes eram como sussurros tristes nas paredes. Eram 3 irmãos, cada um com uma parte de uma história assustadora de ódio e tragédia. Rafael era o mais velho dos irmãos, e ele era um pintor muito talentoso. Ele gostava de ficar sozinho e pensar sobre as coisas. Ele tinha um cantinho no apartamento onde pintava quadros de paisagens do mar que eram muito bonitos, mas também tristes. Infelizmente, ele morreu primeiro. Dizem que ele foi encontrado em uma situação muito assustadora, com marcas estranhas na pele e os olhos abertos com uma expressão de medo eterno. Ele estava deitado no chão do seu cantinho de pintura, na frente de uma pintura que ele não tinha terminado, mostrando o mar em uma tempestade, como se ele tivesse capturado a sua própria tristeza nela. A segunda irmã era Yasmin. Era uma jovem muito talentosa em tocar piano. Ela tinha um piano grande na sala de estar, mas estava coberto por um lençol sujo. Dizem que ela foi encontrada morta no banheiro, com as mãos cortadas e o cabelo espalhado pelo chão, como uma espécie de coroa escura. Ela estava dentro de uma banheira cheia de água fria, como se tivesse sido levada a fazer algo desesperado para se redimir. O terceiro irmão, Miguel, era o mais novo e gostava muito de coisas misteriosas. Ele passava muito tempo trancado no quarto, lendo livros antigos e estranhos. A morte dele foi a mais assustadora de todas. Encontraram o corpo dele no sótão do prédio, onde ele tinha feito desenhos estranhos no chão de madeira. Os olhos dele tinham sido arrancados e no lugar tinham colocado 2 velas acesas, formando uma imagem feia e assustadora. A vingança que eles estavam sendo assombrados era algo ruim, algo que aconteceu muito tempo atrás e que era um segredo muito assustador. Elas tinham marcas em seus corpos e símbolos assustadores que faziam lembrar de rituais muito ruins e de uma força que ninguém conseguia entender. Parecia que suas almas estavam presas, sempre revivendo os momentos finais de suas vidas muito tristes. Os moradores corajosos que entravam no apartamento 75 afirmavam ouvir vozes chorosas nas noites de tempestade e ver sombras distorcidas dançando ao redor deles. A energia mórbida que estava presente no espaço causava medo, como se as almas atormentadas das vítimas ainda estivessem lá, pedindo justiça e redenção.
O ódio que levou às vinganças das vítimas se transformou em uma presença assustadora que assombrou o prédio, criando um legado de terror que passou de uma geração para outra. Seu Andrade era um homem misterioso. Ele tinha um jeito estranho e assustador que chamava a atenção das pessoas. Seu rosto tinha muitas rugas e seus olhos pareciam carregar segredos sombrios. Ele parecia ter vivido muitas coisas, mas não queria contar para ninguém. Ele sempre se vestia de forma séria, com roupas velhas, assim como o prédio em que morava. Seu cabelo era grisalho e sempre estava penteado com cuidado. Ele tinha uma postura ereta e rígida, parecendo ser o guardião solitário do passado perturbador do prédio. Ele era uma pessoa que gostava muito de ficar sozinha e evitava falar com os outros moradores do prédio onde ele morava. Ele quase nunca saía de seu apartamento, a não ser que fosse realmente necessário. As pessoas contavam histórias sobre ele, algumas assustadoras e outras incríveis, o que fazia com que ele parecesse ainda mais misterioso para os outros. Ele não falava muito, mas quando falava, suas palavras tinham um significado muito profundo. Sua voz era triste e parecia que ele estava relembrando coisas tristes do passado. As pessoas que tiveram a chance de conversar com ele sentiam uma mistura de curiosidade e desconforto, como se estivessem diante de um segredo que não deveria ser revelado. Seu Andrade era conhecido por gostar de coisas misteriosas e sobrenaturais. Ele tinha muitos livros antigos de magia e alquimia em sua casa, e algumas pessoas diziam ter ouvido rituais estranhos durante a noite. Isso fazia com que as pessoas pensassem que ele estava de alguma forma ligado a eventos trágicos que aconteceram no prédio onde ele morava. Apesar disso, ele parecia triste e carregava um peso do passado. Talvez ele fosse uma vítima do ambiente assombrado em que vivia, uma pessoa que lutava para encontrar paz ou redenção. Ao entrar no apartamento 75, seu Andrade sentiu um ar frio e úmido, como se um vento gelado viesse de um lugar escuro. Ele ouviu vozes sussurrando, vindas das paredes e do chão. Com sua lanterna, ele foi explorando o apartamento devagar, iluminando cada canto. Conforme avançava, as vozes ficavam mais altas, se tornando um coro de lamentos e pedidos. Ele também viu imagens estranhas e confusas, como cenas do passado que desafiavam a lógica e a realidade. Seu Andrade sentiu um vento frio e estranho no seu rosto e ouviu passos arrastados se aproximando. As vozes que ele ouvia pareciam quase reais, como se estivessem o cercando por completo. Ele sabia que estava enfrentando os espíritos das pessoas que foram vítimas de uma vingança, presos em um ciclo sem fim de tormento. Então, ele ouviu uma voz solitária e clara, que se destacava entre as outras vozes. Era a voz de alguém que estava sofrendo e triste, a voz de um dos irmãos que também foi vítima da vingança. Essa voz parecia estar chamando por ele, pedindo sua ajuda para encontrar a redenção que lhes foi negada. Ele estava muito assustado e precisou pedir ajuda. Ele chamou o padre Inácio, que era uma pessoa que se dedica a afastar o mal. O padre entrou no apartamento corajosamente, trazendo consigo uma sensação de fé e determinação. Enquanto ele falava orações para expulsar o mal, as paredes pareciam tremer e um vento frio soprou pelos quartos. Padre Inácio era um homem muito religioso e dedicado a ajudar as pessoas. Ele tinha uma aparência imponente e calma, que fazia com que as pessoas se sentissem confortáveis perto dele. Ele sempre usava roupas de padre limpas e seu olhar era profundo. Parecia que ele conseguia entender o que as pessoas estavam sentindo. Ele falava com muita convicção sobre os ensinamentos da igreja e parecia que ele tinha experiências especiais além do mundo em que vivemos. Padre Inácio era uma pessoa muito especial, pois tinha conhecimento sobre coisas misteriosas e sobrenaturais. Ele sabia como lidar com essas forças e, quando possível, deixá-las puras e boas.
Ele tinha uma voz calma e amorosa, e suas palavras eram sábias. Ele conseguia acalmar as pessoas que estavam com medo e dar coragem para elas. Sua presença era como uma luz que afastava a escuridão, e muitas pessoas buscavam sua ajuda espiritual. Quando ele foi chamado para ir a um prédio assombrado chamado Edifício Luz do Mar, ele entrou com calma e confiança. Ele levava consigo um copo sagrado, uma cruz de prata e um livro antigo de rituais para expulsar espíritos malignos. Ele agia com autoridade e sua fé parecia proteger contra o mal. Naquela noite assustadora, o padre Inácio entrou no apartamento 75 e falou palavras antigas e poderosas para pedir a proteção de Deus e afastar as entidades obscuras. Sua voz ecoou pelas paredes como um sinal de esperança. Enquanto enfrentava os espíritos assustadores, ele tinha uma energia sagrada que fazia as sombras recuarem. Ele lutou com coragem, mesmo quando o ambiente parecia estranho e os espíritos gritavam mais alto. Havia vozes assustadoras ficando mais fortes, os móveis estavam se mexendo e sombras dançavam nas paredes. O padre Inácio estava lutando contra forças obscuras que não queriam ir embora. As paredes pareciam suar de tanto esforço para fazer o ritual de exorcismo e o ar estava cheio de eletricidade. No momento mais intenso do ritual, um grito forte ecoou pelo apartamento e uma figura fantasmagórica saiu das sombras. Era a manifestação de todo o ódio e vingança acumulados. O padre Inácio enfrentou essa entidade com sua fé, e uma batalha entre a luz e a escuridão aconteceu bem na frente dos olhos surpresos do seu Andrade. No final, o padre Inácio ergueu sua cruz de prata e falou palavras finais de exorcismo. Uma luz brilhante encheu o apartamento, iluminando não apenas o lugar, mas também as almas assustadas. Então, ficou tudo silencioso e a escuridão foi vencida pelo poder da fé. Padre Inácio trouxe paz para um apartamento que estava assombrado por forças malignas. Sua presença e esforços foram muito importantes para descobrir segredos sombrios e trazer alívio para as almas que estavam sendo atormentadas por vingança e ódio. Mesmo depois da batalha espiritual, a lembrança de Padre Inácio será uma fonte de inspiração para todos que viram sua coragem e dedicação. No final da história, ainda não sabemos o que realmente aconteceu. Os segredos que causaram essa tragédia foram escondidos junto com as almas amaldiçoadas. Seu Andrade desapareceu sem deixar rastros, e Dona Carmen continuou morando no prédio por mais alguns anos, guardando seus segredos para si mesma. Depois o edifício ficou completamente abandonado. E assim, o edifício Luz do Mar voltou ao silêncio. Mas as paredes ainda contavam histórias assustadoras para aqueles que estavam dispostos a ouvir, mantendo viva a memória do terror que um dia viveu naqueles corredores. Hoje, ao terminar este vídeo, queremos agradecer a todos vocês que dedicaram seu tempo para nos assistir. Vocês são muito importantes para nós e nos inspiram a continuar criando conteúdo interessante, informativo e valioso para vocês. Agradecemos o apoio e incentivo que recebemos da nossa comunidade. Cada visualização, curtida, comentário e compartilhamento nos motiva a explorar novos assuntos, melhorar nossa produção e atender às expectativas dos nossos espectadores.